A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical da editora Betel Dominical, que esse trimestre tem a temática de triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Chegamos na lição de número 6. Irmãos, chegamos praticamente na metade. Esse trimestre vamos falar de 13 lições, chegamos na lição de número 6. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que já está aí as outras 5 lições para a nossa vida, como desfrutar no meio das tempestades, no meio das lutas, das adversidades, das batalhas, nós nos tornarmos mais do que vencedores. É só através da palavra do nosso Deus. E eu te convido para ficar junto comigo, porque hoje, na lição 6, nós temos um tema sensacional. O tema dessa lição de número 6 é a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda na hora das nossas batalhas. Então eu te convido para ser consolado por aquele que foi chamado de Consolador. Vem comigo. Meus irmãos, hoje essa lição 6 será aplicada no dia 8 de agosto de 2021, mas sempre colocamos antes, que é para você poder estudar, para você se preparar, para agregar conhecimento. É a minha frase, juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento para chegarmos ao conhecimento do nosso Deus. Nessa lição 6, falar do Espírito Santo é muito importante, porque o Espírito Santo foi deixado por Cristo para que venha nos consolar, advogado, ele tem a sua palavra no grego de Paracletos. Então vamos aprender sobre o Espírito Santo. Tem uma música muito bonita da cantora Damares, que ela fala sobre o Espírito Santo, não sai daqui, né? Então é o nosso pedido hoje falar desse Espírito que geme conosco. Nas nossas dores ele está gemendo comigo e com você. Vamos aprender um pouco mais sobre esse Espírito Santo da parte do nosso Deus, deixado pelo nosso Jesus Cristo, para que fique conosco até as consumações dos séculos. Vamos lá? A nossa verdade aplicada está no livro de João, capítulo de número 15, o versículo de número 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco entre vós. Olha só, esse versículo de João 15, ele se divide em duas partes. A primeira dizendo que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece e não quer conhecê-lo. Mas nós, falando para nós que somos cristãos, ele está dizendo, nós acreditamos, por isso que ele habita entre nós e em nós. Olha que versículo maravilhoso. Só que João 15, 17 dá para que nós possamos fazer uma aula completa, dizendo que o mundo rejeita o Espírito Santo, por isso que ele perde o temor, por isso que não tem mais o discernimento do pecado, acha que tudo pode, confunde liberdade com libertinagem, porque não quer conhecer a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz a sua palavra, vamos ler aqui um pouco mais para frente, que ele sente ciúme de mim, de você, das ações errôneas que nós cometemos. Então o mundo não quer um espírito que sinta ciúme deles, porque eles querem viver a sua vida do jeito que eles acham que é melhor, devassamente. Mas nós não, nós que acreditamos, como diz aqui, porque habita conosco e está em vós, o Espírito Santo. Ele está comigo, está com você na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, não sei onde você vai ver esse vídeo. Mas fique sabendo que o Espírito Santo, assim como Deus, ele é onipresente, pois o Espírito Santo também é chamado de Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele está com você, aqui comigo nessa gravação desse vídeo, e com você aonde você estiver vendo, porque o Espírito Santo tem esse prazer de estar comigo e com você para nos consolar. Vamos aprender um pouco mais da palavra dele. Na nossa verdade aplicada, o Bispo Samuel ele coloca assim: é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina
e conseguimos vencer as adversidades. É só através do Espírito Santo. Para dar uma pequena introdução, antes de chegar à introdução, olha só que coisa, né? Jesus veio à Terra e disse que deixaria outro igual a ele para nos ajudar no nosso dia a dia. E esse outro foi quem? Foi o Espírito Santo. Então veja o cuidado de Deus. Enviou primeiro Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E Jesus Cristo, quando é assunto aos céus, ele deixa o Espírito Santo para continuar nos ajudando. Então, um cuidado de Deus, um cuidado de Jesus e um cuidado do Espírito Santo tem sobre a minha e a tua vida. Que maravilha! O nosso texto de referência está no livro de João, capítulo de número 14, do versículo 16 ao versículo de número 20. Vamos ver o que nos diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Não vos deixará órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha, Jesus fazendo a declaração que ia voltar para o Pai, mas que não ia nos deixar órfãos. No versículo de número 16 de João 14, ele diz algo bem interessante. E eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador. Então aqui nós temos o ensino de que Jesus é o nosso Consolador. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu sofrimento, o teu choro, mas Jesus Cristo é o teu Consolador. E Jesus, sendo o nosso Consolador, ainda deixa outro Consolador para que habite em nós, para que esteja no meio de nós, que é o Espírito Santo. E o versículo 20, ele diz algo muito interessante, às vezes um pouco confuso, por isso que eu quero ressaltar esse versículo 20 da nossa leitura, nosso texto de referência. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Por quê? Porque Deus manda o seu Filho, que nós chamamos de Emanuel, ou Deus conosco, ou seja, está entre nós. Quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, pergunta para Jesus, nos mostra o Pai, é o que nos basta. Jesus diz, Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e tu diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não há distinção entre Pai, Filho e Espírito. Então, quem vê Jesus está vendo Deus. Quem quer que o Espírito habite dentro de si, está querendo a própria presença de Deus. Não dá para romper um com o outro, não dá para desligar um do outro, pois é um Deus trino. Se você perdeu essa lição, aqui mesmo no nosso canal, numa lição do qual eu e o presbítero Alex demos essa aula ao vivo, está aí no canal. É até a nossa última aula do trimestre passado, falando do Deus triuno, ou seja, um único Deus em três pessoas diferentes. Você pode assistir, você vai entender um pouco melhor essa dinâmica que nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas saiba que tanto Deus quanto Jesus quanto o Espírito, eles cuidam de você. Amém? Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução, o nosso bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista desse trimestre, ele diz assim: o Espírito Santo se apresenta na Bíblia como inúmeros atributos, e em especial o de auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. Nesta lição, veremos como seus títulos expressam o seu agir e como isso pode nos ajudar a vencer
às adversidades. Lembra que eu falei que nós temos aqui no nosso canal um trimestre inteiro falando sobre os atributos de Deus? Então, os atributos de Deus, muitos deles nós encontramos aqui no Espírito Santo, nomes que nos remete ao auxílio, que ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Nós temos, por exemplo, chamado o Espírito Santo de Consolador, ou seja, aquele que consola. Nós temos ele como advogado, aquele que está a nos defender. Nós temos ele conhecido como a doutrina do Paracletos, que é aquele que está ao lado, o amigo ajudador. Então, esses nomes do Espírito Santo, selo, fogo, aqui hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esses nomes ou esses títulos, esses atributos do Espírito Santo, que vai nos mostrar o seu cuidado com nós na nossa caminhada em meio às nossas adversidades. Vamos lá? No nosso ponto 1, fala aqui, o Espírito Consolador. Eu quero ler algo aqui para explicar para você sobre o Deus triuno. Diz assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. Ele é Deus, procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como o Paracletos, o Consolador. Quando nós colocamos assim que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aqui não é hierarquia de primeira, segunda e terceira. Aqui são as dispensações. A dispensação da lei, dispensação dos profetas, dispensação da graça, dispensação dos últimos dias, dispensação de Cristo, dispensação do Espírito Santo, dispensação de Deus, são as dispensações. O tempo que cada um agiu em favor da humanidade individual, se podemos dizer assim. Talvez seja até errôneo nós dizemos assim, que agiram individuais, porque ele é um só. Mas para que você entenda, Deus no Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo agindo. Vamos falar um pouco mais adiante. No Antigo Testamento, nós temos o próprio Jesus agindo na sua chamada teofania, ou seja, Deus se apresentando ao homem. Uma teofania muito conhecida, está aqui neste canal, você pode acompanhar, é quando os amigos de Daniel, Misael, Azaria e Ananias, eles são lançados na fornalha e Nabucodonosor diz, eu vejo lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o quarto tem a aparência dos deuses. Ali era teofania, literalmente ali a manifestação de Jesus. Então nós temos o agir do Espírito Santo, o agir de Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas a predominância era Deus se manifestando ao seu povo. Um desse maior exemplo é quando Moisés pede para ver Deus, e Deus disse que não poderia se mostrar a Moisés, mas deixaria Moisés na fenda da rocha e ele passaria para ver Deus. Então, a manifestação de Deus no Antigo Testamento era maior do que a de Jesus e a do que o Espírito Santo. Lógico que veio Jesus, o Novo Testamento, até a ascensão dele, que começa a dispensação do Espírito Santo. Então, para você entender, cada um agindo. Aqui não tem hierarquia, não tem maior nem pior. Aqui não tem primeiro, segundo nem terceiro. É uma forma de se expressar como cada um agiu em determinado tempo. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, vou abrir aqui junto com você, o texto diz bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Ou seja, no versículo 1 ao versículo 4, a gente tem a manifestação de Deus, Criador. Nós temos a manifestação do Espírito de Deus, o Espírito Santo pairando sobre as águas, e nós temos o Espírito de Deus sendo Jesus Cristo, Deus Cristo, Deus Filho, sendo o verbo que João disse lá em João capítulo 1, que no princípio era o verbo,
certo? E o verbo estava onde? O verbo estava no disse Deus, haja luz, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando já no começo da criação da humanidade. Então não tem hierarquia, é só maneira de falar da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, mas todos eles se respeitam, todos eles agem, todos eles estão de comum acordo, todos eles agem com um só intuito: nos tirar desse mundo pecaminoso para nos levar para viver uma vida santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus, ok? Olha que introdução até um pouco longa, né? E hoje eu esqueci o meu cronômetro para saber quanto tempo nós temos de aula, mas vamos deixar o Espírito Santo nos guiar nessa aula. Essa foi a nossa introdução. Perdão, esse foi o nosso primeiro ponto. Agora o nosso ponto 1.1, que diz assim: o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. Ele nos auxilia por quê? Já falei para você que o Espírito Santo é chamado de Consolador. E quando nós estamos aflitos, precisando de consolo, quem a gente recebe? Muitos nessa pandemia, que graças a Deus está passando, sofreram de depressões, sofreram aí com o recluso do convívio social, isso trouxe muitos problemas. Mas o Espírito Santo estava com você, está com você, te consolando. Quando você não podia se chegar a ninguém por causa do distanciamento social, o Espírito Santo não tem distanciamento social. Ele está presente com você, junto das suas aflições, te consolando. Ele é chamado de Paracletos, como eu já falei, alguém que é chamado para estar ao lado. Então não é somente aquele consolador, porque talvez eu como pai, eu como marido, eu posso consolar a minha esposa, posso consolar o meu filho, mas o Espírito é aquele que não se aparta daqueles que precisam dele. Eu posso ir trabalhar, eu posso ir para a igreja, meu filho ficar em casa, minha esposa ficar em casa, minha esposa pode trabalhar, o meu filho pode trabalhar e eu não estar ao lado dele para poder consolar ele nas suas lutas, nas suas adversidades, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, mas o Espírito Santo não se aparta de mim e nem de você. Ele está o tempo todo. Paracletos significa alguém que é chamado para estar ao lado. Só você pode desprezar a presença do Espírito Santo, porque ele já foi designado para estar ao seu lado, em meio às adversidades de nossa vida. Ele também é aquele que nos aconselha, ele tem um conselho, ele vem trazendo aquele conselho que vai nos dando a paz que excede todo entendimento, a paz que refrigera a nossa alma, a paz que vem de quem? De alguém que está ao nosso lado constantemente. E esse é o Espírito Santo, o Paracletos. Alguém chamado para estar ao seu lado. Alguém sim, porque ele é uma pessoa. E porque ele tem vontade, porque ele tem sentimentos, porque ele tem querer. O Espírito Santo. E nós vamos aprender sobre esse texto. Eu marquei aqui no ponto de partida algo bem interessante. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas adversidades. Aqui o Bispo Samuel, ele coloca um texto da revista, e eu quero ler para você, porque nós estamos fazendo uso da revista da editora Betel Dominical, e é justo a gente ler o que está na nossa revista, que acaba nos auxiliando na nossa aula. Diz assim: assim como era na antiga aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando a sua igreja nas dificuldades e nas suas funções. Ou seja, o agir da igreja, ela é hoje regida pelo Espírito. Quando nós deixamos o Espírito de Deus agir dentro da igreja, nós temos os melhores conselhos, nós temos as melhores separações de cargos eclesiásticos, nós temos o melhor auxílio aos necessitados, nós temos os melhores conselhos para os casais, aqueles que estão à beira de um divórcio, nós temos os melhores conselhos para dar para os jovens que querem sair da igreja e se perder em meio ao mundo tão pecaminoso do qual nós vivemos.
quando nós deixamos, quando a Igreja de Cristo deixa o Espírito Santo agir no meio dela, ele vai nos guiar sempre da melhor maneira que eu e você possa imaginar. Se a gente imaginou algo excelente, ele vai fazer o extraordinário, porque o Espírito Santo vê e geme por nós com gemidos inexprimíveis e vê a nossa dor. A palavra Paracletos é de difícil tradução, tendo em vista que significa tanta coisa que a única palavra em português não a traduz de uma forma mais adequada. Como eu falei, o termo Paracletos, temos diversos nomes que pode defini-lo. É um termo tão gigante, podemos dizer assim, que fica difícil dizer que ele só age de uma maneira, que o seu nome é um só tem uma maneira de expressar ou de falar do Espírito Santo. Não dá. Ele é muito, muito, muito maior do que uma palavra humana para tentar descrevê-lo como ele é. Podemos pegar apenas e ficarmos, vamos dizer assim, satisfeitos de chamar ele de Consolador. Mas podemos chamar ele de Espírito da Verdade. Podemos chamar ele de Espírito de Deus, Espírito Santo. Tá vendo? Não dá para a gente querer colocar ele dentro da caixinha e dizer que ele significa apenas isso. Por isso que é de difícil compreensão. No nosso ponto 1.2 diz assim: o Espírito Santo advoga a nossa causa, ou seja, se tornou advogado. Veja como uma só palavra não dá para defini-lo. Aqui nós temos ele como advogado. A palavra, assim, a própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato de juiz, tornar-se réu inocente. Então, até o termo de justificação. Repito, nesse canal tem uma aula somente sobre a justificação, falando sobre ser justo, sobre ser justificado. Deixa eu esclarecer, não confunda justificação com justiça de Deus. Justiça de Deus é algo, justificação é outra. E o Espírito Santo pode ser chamado como justificador, aquele que também vai nos justificar. Ok? Aqui a nossa revista diz bem assim, ó. Já na Grécia Antiga, a palavra Paracletos era o termo utilizado para se referir ao advogado. Ok? É o que eu e você precisamos, um advogado. Um Paracletos era um amigo do réu chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir a absolvição diante do juiz, advogado de defesa. Ele não é um advogado de acusação, ele não é um promotor, ele não é nem juiz. Ele é o nosso advogado que busca nos defender diante de tantas causas apresentadas para mim e para a tua vida, que muitas vezes não conseguimos vencer, porque esquecemos de pedir ajuda àquele que é o nosso advogado, o advogado Espírito Santo, das nossas batalhas e das nossas adversidades, que eu e você passamos diariamente. Eu marquei mais um texto aqui, muito legal, que diz assim: ele é, portanto, um intercessor por natureza, um mediador, um intérprete. Por que um intérprete? Vamos ver o que fala a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse advogado, como está falando aqui, advogado, mediador por natureza e um intérprete. Por quê? Intérprete. Sabe quando você não fala uma língua e você ouve aquelas ministrações de pessoas que pregam ao mundo todo, tem esse chamado
de missionário, de evangelista como Billy Graham, que Deus usou nessa terra grandemente, e outros, e aí você precisa de um intérprete, ou seja, nós falamos, mas o que a gente fala não convém, e o Espírito Santo traduz de maneira que Deus possa receber a nossa oração, porque nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito Santo ele pega essas palavras que a gente não sabe dizer, o que a gente está sentindo, e o Espírito Santo transforma em palavras que cheguem aos ouvidos de Deus, de maneira que nós possamos ser atendidos pelo nosso Deus. É isso aqui que ele fala. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes a gente não sabe, a gente quer colocar palavras bonitas nas nossas orações, nas nossas petições. Eu me lembro que hoje, pela manhã, eu estava orando e eu dizia, Senhor, eu não preciso orar mais, eu preciso orar. A gente tem aprendido no nosso meio, por muito tempo, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa jejuar mais, que a gente precisa ler mais a palavra, que a gente precisa aprender mais das Escrituras, nas escolas, nos cursos teológicos. O que nós precisamos é fazer. Então, eu não preciso orar mais, eu preciso orar. Porque se eu continuar orando, pelo menos em termos de agradecimento, porque me levantei e porque me deitei, já é motivo para que Deus ouça e veja em mim gratidão. Gratidão porque levantei e gratidão porque me deitei, né? Então isso que nós precisamos, não precisamos orar mais, precisamos orar. Não precisamos ler mais, precisamos ler. Não precisamos estudar mais, precisamos estudar. É isso que nós precisamos, é nos mantermos constante. Não precisa ser mais, mas que nós continuemos sem parar, sempre no ritmo, mantendo o ritmo. Então o que nós precisamos muitas vezes não é demais, é nos mantermos continuamente. E o Espírito Santo, ele nos ajuda em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Outro termo aqui que aí precisa saber um pouco, eu sei que tem gente que não gosta quando a gente começa a falar algumas palavras em gregos, palavras em hebraico, sei o mínimo do mínimo do mínimo, mas às vezes a gente precisa, para a gente entender quando Jesus diz assim, outro, esse outro que Jesus está dizendo, do grego é alios, outro do mesmo tipo, era esse outro que Jesus estava dizendo, e não o termo héteros, outro diferente, de outro tipo. Por isso que até a gente fala, né, quando nós dizemos que somos héteros, eu sou hétero, eu estou dizendo o quê? Que eu gosto de outro diferente de mim, ou seja, eu nasci homem, Deus me criou homem, me definiu homem, com os meus cromossomos, no ventre de minha mãe, nasci homem, fui criado homem, então eu sou héteros, porque eu gosto do oposto, do outro diferente. Qual outro diferente? A mulher, a feminina, a fêmea, que Deus a criou com seu cromossomo diferente do meu. Então, a palavra do grego que nós encontramos é héteros, outro diferente. Não é o caso do Espírito Santo e de Jesus. Quando Jesus disse que enviaria outro, ele não estava dizendo que enviaria um héteros. Ele está dizendo que enviaria alos, igual, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma essência. É o Espírito Santo. A nossa revista continua dizendo assim, é interessante que assim como Jesus é o nosso advogado, em 1 João 2, 1, e o Espírito também intercede por nós, olha só que interessante, eu achei aqui na revista, está marcado aqui, mais sentido em nossas dores e gemidos. Ou seja, eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante, nós temos dois advogados. Sabe aquelas pessoas importantes aqui na Terra
que ele vai para uma causa na justiça, ele sempre leva mais de um advogado? Então você é um privilegiado. Você que serve a Cristo, você é um privilegiado. Você tem 2 advogados. Vamos ver, já vimos o Espírito Santo como nosso advogado, como aquele que intercede por nós, aquele que geme por nós, aquele que luta intercedendo por nós, em Romanos 8, 26. Agora vamos ver Jesus como nosso advogado em 1 João 2, versículo 1, que diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo, não é que nós temos que viver pecando, é que se acontecer, for um acidente, for algo que não foi planejado, saiba que nós temos um advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E João ainda coloca dizendo, o justo. Não é um advogado que vai defender você de uma mentira, de um erro que você fez. Não é isso. Esse advogado, ele é justo, ele vai apontar o seu erro. Esse aqui é o único advogado citado aqui na nossa história do mundo do qual nós vivemos, que não vai esconder o nosso erro. É um advogado que vai apresentar as nossas falhas. Porque nós temos 2 advogados. Nós temos um que apresenta a nossa falha, Jesus Cristo. Ele é pecador, Tony é pecador. O Espírito Santo intercede por nós. E Jesus se coloca dizendo, mesmo ele sendo culpado, eu me coloco para ser punido no lugar dele. Aqui não é um advogado que vai querer te livrar da cadeia. Esse advogado, ele quer te livrar do fogo eterno. E para isso, ele já pagou um alto preço. Ele se entregou por mim e por você. Por isso que ele está dizendo, não é para pecar. Mas se acontecer de pecar, nós temos um advogado que vai dizer, você é pecador. Mas ele diz para o Supremo Juiz, que é o nosso Deus, diz, mas eu, como advogado, eu me torno réu por ele. Ou seja, ele já se tornou réu por mim e por você. E o Espírito Santo intercedendo. Perdoa, ajuda, eu oro, eu levo as orações até a ti, Pai, eu intercedo por ele. Olha só, nós temos 2 advogados, um que geme por causa de nós, por nossas dores, por nosso sentimento, e outro que é o nosso advogado diante de todos os pecados que nós viemos cometer e reconhecendo ele como Senhor e justo, como disse João, podemos alcançar a misericórdia do Pai, do Supremo Juiz. Vamos para o 1.3. Somos consolados e confortados pelo Espírito Santo. Consolados e confortados. O bispo Samuel continua colocando. O próprio profeta Jeremias, que no exercício do seu ministério vivenciou um momento de tristeza e sofrimento, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. Vamos ver o que diz o livro de Jeremias, capítulo número 9, versículo de número 1. Jeremias que passou por um sofrimento. Lembrando que o tópico daqui, o tópico 1.3, ele é consolador e confortador. Vamos ver o que diz Jeremias 9, versículo 1. Oxalá a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da família do meu povo. Oxalá se tivesse no deserto minha estalagem de caminhante. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de alaivosos. Olha só, Jeremias pedindo a Deus para que os seus olhos se tornassem uma fonte, para que ele chorasse e ele fosse habitar no deserto para não ver o adultério do seu povo, e aqui é adultério de adorar outros deuses. Aqui o adultério
mencionado não era de homem para mulher, de mulher para homem, mas era do homem, do ser humano para com Deus, de adorar a outros deuses, porque adorar outros deuses para Deus significa, Deus considera como adultério. Então ele disse que eu não visse isso aqui, que eu não quero ver mais. Mas nós temos Deus consolando Jeremias, o capacitando. Jeremias continua profetizando para o seu povo arrependimento. É o Espírito que consola e é o Espírito que conforta, né? Que nos dá um conforto e nos capacita para agir, que nós não podemos parar. O bispo Samuel colocou algo mais aqui que eu marquei. Em uma sociedade onde são incentivados o individualismo e a competição, é na igreja que devemos encontrar o apoio e suporte para juntos vencermos as dificuldades. Aqui é que nós temos que ter esse refúgio, a igreja. Como eu falei lá atrás, se nós estivermos ligados no Espírito Santo, saberemos como lidar com os conflitos, o melhor conselho. O mundo aqui é muito individual, cada um que queira ser melhor do que o outro, cada um que conquiste mais do que o outro, apresente o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor sapato, relógio, bolsa e assim por diante. Mas na igreja, aqui lá não tem individualismo. Se tiver individualismo dentro da igreja, primeiro, não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a igreja não pode ter aquele que prega melhor. Tem aquele que tem o chamado de Deus e se expressa de uma maneira diferente da outra. Um que ensina de uma maneira e outro que ensina de outra. Eu sou professor de escola dominical há mais de 20 anos. Na igreja eu comecei a ministrar, eu me lembro, eu fiz discipulado, eu tive uma professora que me discipulou por 6 meses. Antes de eu poder sentar nas salas dos jovens, eu fui discipulado. Minha professora Clícia, me discipulou por 6 meses, eu aprendi. Depois desses 6 meses, aí eu me sentei na sala dos jovens para ouvi mais 6 meses. Mas a minha curiosidade era tanta de querer aprender, tanto de querer ouvir falar de Deus, de poder falar sobre Deus, porque eu não era cristão, me converti aos 20, hoje tenho 42. Então eu não podia ficar só com esse Deus para mim, eu queria falar para todos, né? Então eu quis aprender da palavra, depois eu já fui dar aula para aqueles que eram acima da minha idade, dei aula para adolescentes, me lembro da sala dos adolescentes, dando aula, cada um deles ali. Depois fui dar aula para os jovens, depois cheguei para dar aula para os obreiros da nossa igreja. Fui superintendente da escola dominical, hoje continuo dando aula na igreja do qual faço parte, da igreja do Madureira, aqui do campo do Taboão, da igreja Adeinamar, pastor Nilson, nosso pastor local, e continuo dando aula e vim para o canal do YouTube. Tem pessoas que sabem falar melhor do que eu? Lógico que tem. Tem pessoas com conhecimento melhor do que o meu? Mas é lógico que tem. Tem pessoas que sabem, têm uma dicção, sabem colocar as palavras na verbalização correta, nos adjetivos adequados? Lógico que tem, porque Deus coloca um de cada maneira. Você está aqui porque você se achou nesse canal e acha que o conhecimento do qual eu trago para você é um conhecimento válido. Mas não porque eu sou o melhor do YouTube. Não é porque o meu canal, eu sou o melhor professor com artigos teológicos, com conhecimento em hebraico, aramaico e grego. Não. É porque você quis, você gostou de ouvir um português muitas vezes que foge do plural, confunde singular com plural. Mas isso não me diminui. Isso não vai me diminuir de ser individualista. E por que deste canal? É para que outras pessoas sejam alcançadas. A nossa igreja tem aproximadamente 400 membros, 350, 400 membros. A gente dá uma escola dominical com 70, 80 pessoas, em média. E aqui no YouTube eu posso alcançar, tem vídeo meu começando agora, que tem 400 visualizações, 450 visualizações. Ou seja, pessoas que estão ouvindo a palavra. Então não é individualismo, é juntar com tantos e tantos outros canais. Se você for aí, você vai ver que você tem uma lista
uma lista de canais que podem te ensinar até melhor do que eu. Mas por que eu tenho que me colocar na posição? Porque eu sei para que Deus me chamou. Para levar a palavra dele. Então o Espírito Santo é aquele que nos conduz. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica, porque o canal não cresce, porque a gente não tem tantos 1000 seguidores, porque nossos vídeos não alcançam milhões de visualizações. Por quê? Não sei. Eu só sei que o meu papel é falar da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai nos consolando. Não importa quantas visualizações eu tenho no canal, importa quantas pessoas estão sendo transformadas. Queria eu, não é hipocrisia, queria eu que esse vídeo hoje, alcançasse 1 milhão de visualizações. 2 milhões, 10, 20, 30, 1 bilhão de visualizações. Por quê? Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando do Deus que cuida de mim. Eu estou falando do Espírito Santo que em meio às adversidades nós podemos triunfar. Nós podemos sair daqui mais do que vencedores. Gostaria que esse vídeo atingisse bilhões e bilhões, fosse o vídeo mais visto da plataforma YouTube. Mas não é. Ainda não. Mas se tem uma vida que vai ser restaurada, Deus está dizendo, você cumpriu a sua missão. Vale mais o homem conquistar a sua própria alma do que ganhar o mundo inteiro. Ou seja, então se eu prego a palavra para e um se arrepende dos seus pecados e entende o propósito de Deus para a sua vida, eu já ganhei uma pedrinha na minha coroa. Me lembra até uma peça de teatro desse final de semana na nossa igreja. Eu quero um rubi na minha coroa, Senhor. A Débora falou essa palavra, depois ficou constrangida, né? É uma pedrinha, mas ela pediu um rubi. Que eu peço diamantes, esmeraldas, que minha coroa seja cheia daqueles que eu leve a palavra de Deus e a minha coroa seja enfeitada, não importa se é com rubi, com esmeralda, não importa, que ela seja enfeitada, para que a palavra de Deus seja. Então nós devemos aprender que não é na igreja que temos que lutar por individualidade, temos que lutar pela unidade. E a unidade, você conhece quem tem e quem não tem. Então se você é tocado por este canal, por alguém que fala um português um pouco desconexo, não sabendo distinguir plural de singular, mas que leva a palavra de Deus, que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, compartilhe para outros amigos, porque aqui não é individualismo, aqui é unidade, para que o reino cresça. Gostaria eu que todas as igrejas tivessem um canal no YouTube para falar da palavra de Deus e dizer que Deus é bom e que o Espírito Santo nos ajuda e nos consola. Ponto 2. A orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautada nos ensinos citados nas Sagradas Escrituras. Ao seguirmos suas orientações, poderíamos viver uma vida plena em Deus. Efésios 4, versículo de número 13. Vamos ler o que diz Efésios, capítulo número 4, versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, é uma caminhada que nós estamos indo para chegar, cada vez mais lutarmos, para chegar cada vez mais na perfeição, buscando, irmão, a perfeição, sabendo que não seremos, mas temos que lutar por ela. Porque se nós somos imitadores de Cristo, Cristo foi perfeito. Então nós temos que caminhar na mesma pisada de Jesus. No nosso ponto 2.1, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Olha só, até Jesus, falei já no começo sobre as dispensações, e aqui nós temos Jesus interagindo com o Espírito Santo. Olha só como não dá para separar um do outro, porque eles se infundem e são um só. Diz assim: desde o seu nascimento virginal, Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas 1, 35. Jesus é concebido através do Espírito Santo para nascer. Olha só a união
de Jesus com o Espírito. Porque quem concebe em Maria, Jesus é o Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Né? Ele também aqui é ministrado, Jesus aqui é ministrado quando está perante os mestres da lei. O próprio livro de Lucas 2,46, dizendo que tinha ali o Espírito de sabedoria, ou seja, Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede vida, concebeu Jesus em vida, através do ventre da Maria, concebeu a Jesus conhecimento, sabedoria plena, porque Jesus estava como criança, e o Espírito Santo estava agindo para lhe dar cada vez mais conhecimento, porque a própria Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus, quando crescia, graça e conhecimento. Lucas capítulo 2, o versículo 52. Aí tem um texto que continua. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Aonde? Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus estava sendo batizado por João, quem se manifesta até Jesus? O Espírito Santo em forma de pomba. Então você vê que o próprio Jesus já estava mostrando para a humanidade que viria um outro Consolador, que teria o Espírito Santo e ia ficar no lugar dele, mas estava interagindo e agindo junto com ele. Mas ainda não estava a sua plena manifestação. Foi a manifestação na vida de Jesus. Certo? E mais, olha só. Jesus, depois que foi batizado, lá em Mateus capítulo 4, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, é um Espírito Santo que consola, é um Espírito Santo que guia, é um Espírito Santo que diz, você pode passar pela provação, mas eu estarei com você. E Jesus foi tentado, mas não caiu. Jesus foi tentado, mas resistiu. Jesus foi tentado e o Espírito Santo estava ao seu lado, consolando. Porque diz depois do texto, depois da sua tentação, que os anjos vieram e o serviam. Ou seja, o Espírito Santo estava com Jesus em todo o tempo. O bispo Samuel coloca uma frasezinha aqui que eu quero ler para você. Assim como ele esteve com Jesus em seu ministério, ele está conosco e nós não estamos sozinhos. Ele esteve com Jesus, se manifestando. Lembrando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas ele estava com Jesus se manifestando. E do mesmo jeito que ele se manifestou na vida de Jesus, ele se manifesta na minha e na sua vida. Em Atos 2:4, diz assim: por isso, a partir da descida do Espírito Santo, inicia a caminhada da igreja. Ou seja, Atos 2, quando o Espírito Santo paira sobre aqueles 120 homens, e eles começam ali a ser cheios, revestido do Espírito, ele ganha ousadia para propagar o Evangelho. Um deles foi João, que antes nega Jesus apenas a servos, e depois da capacitação do Espírito Santo, ele prega e quase 3.000 homens aceitam Cristo como Salvador. Apanha para parar de falar de Jesus, mas ele não para, continua falando. Quando o Espírito Santo nos capacita, nós vamos muito mais além do que pensamos, do que imaginamos, porque o Espírito Santo está conosco, ao nosso lado. No nosso ponto 2.2 diz assim, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos ver agora a manifestação, mais uma qualidade, podemos dizer. Qualidade não, quem tem qualidade tem defeito. Atributo, é o que eu gosto de dizer. Auxiliador, é aquele que está auxiliando. Pois assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, sabia que a manifestação de ressuscitar foi dada, lógico, por Deus a Jesus, mas quem agiu foi o Espírito Santo? Sim, quem agiu na ressuscitação de Jesus foi o Espírito Santo. Onde é que está dizendo isso? Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós? Vou repetir. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou
a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vem nos habitar. Ou seja, a ação da ressuscitação de Jesus se deu mediante a ação do Espírito Santo, ressuscitando. Então, se ele ressuscitou Jesus, ele pode transformar esse corpo mortal em um corpo imortal, esse corpo corrupto em um corpo incorruptível. Essa é a ação do Espírito Santo. E agindo na igreja, nós temos também um selo do Espírito Santo. Penhor. Olha o que diz aqui. Portanto, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e a vontade do Espírito. Por quê? Selo, ela me dá a conotação de algo do qual eu estou selado, ou seja, eu pertenço a alguém. Então, a igreja pertence a Jesus, que é o cabeça, mas quem deu a garantia que ela pertence a Jesus foi o Espírito Santo que nos selou para Jesus. Ô irmão, é maravilhoso. E qual foi o penhor? O penhor é que o Espírito Santo estará conosco. Esse penhor vai ser cobrado para que nós possamos voltar ao Pai. Então vai ser o Espírito que vai nos apresentar a Jesus como noiva, porque Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, que Espírito? Que Espírito? É o Espírito Santo dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja de Cristo. É maravilhoso. 2.3. A ação do Espírito Santo na vida do cristão, agindo individualmente. Deixa eu ler um texto para você. Tendo em vista que o cristão deve viver de acordo com a revelação de Deus em Jesus e na sua palavra, será o Espírito Santo que capacitará o crente a interpretar, compreender e viver uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Podemos chamar o Espírito Santo de Espírito da verdade. Os crentes têm que andar com a verdade. Nós não somos, as pessoas falam bem assim, nós não somos o dono da verdade. Deveríamos. A verdade, ela devia ser absoluta aos nossos lábios. Dizer que nós não somos donos da verdade é negar o Espírito da verdade. Porque se eu digo que o Espírito Santo habita em mim, como posso eu dizer que não sou o dono da verdade? Que verdade? A verdade, quando eu digo que não sou dono da verdade, é que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu digo que eu não sou dono da verdade, porque não é a minha verdade. É a verdade do Espírito da verdade. Então ela não é minha, é do Espírito. Mas se o Espírito habita em mim, essa verdade ela faz parte de mim. Eu sou cooperador da verdade. Sou cooperador dessa verdade absoluta, que é o Espírito Santo. Então sim, devemos ser donos da verdade. Por quê? Porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A verdade é o Espírito da verdade. E se nós dizemos que temos Ele dentro de nós, agindo dentro de nós, essa verdade tem que fazer parte de mim e de você. Temos que pertencer à verdade. Vamos continuar? Portanto, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos auxilia a entendermos os mistérios de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que existem mistérios que foi revelado e mistério que não foi. Existem coisas que nós não vamos saber. Profecias dentro da igreja, intérpretes, ou seja, falar em línguas. E você tem intérprete, você tem mistério que você não vai entender. O Espírito Santo vai nos revelando conforme o seu querer. Porque diz lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo, ele batizava os discípulos e dava dom conforme ele queria. Eu não posso ser batizado com o Espírito Santo, exigir qual dom eu vou querer. Eu posso pedir, mas exigir não. O Espírito Santo me concede um dom
para que eu manifeste ele dentro da igreja, para que a igreja venha a ser abençoada pelo dom que foi me dado, pela capacitação do Espírito Santo. Então, o dom, que eu digo que é dom, e favorece a mim, não é dom. Dom só se torna dom, que significa presente, quando ele chega em mim e eu consigo compartilhar com o outro. A unidade é isso, é um compartilhar com o outro. Amém? Vamos para o nosso ponto 3, a ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todos aqueles que creem. O Espírito Santo, irmão, é para quem crê. Então a gente não precisa discutir com quem não crê no Espírito. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Você negar que o Espírito existe, você já está blasfemando contra o Espírito. E diz a palavra que se você blasfemar contra o Pai, você terá perdão. Se você blasfemar contra o Filho, você terá perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito, não há perdão. Por quê? Porque é o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito que convence o homem do engano. É o Espírito que traz o quebrantamento com o homem, para o homem. É o Espírito que geme para o homem, com o homem, junto com o homem. Mas como disse que o Espírito não existe, quem vai convencê-lo do pecado? Então já blasfemou. Ou seja, não tem como mais ter acesso ao Pai e ao Filho. Porque se é o Espírito que convence o homem do pecado e o homem não quer ser convencido pelo Espírito, como terá perdão? Já está condenado. Então, que nós possamos nos achegar ao Espírito e reconhecer as nossas falhas e pecados. Cada manhã, a cada anoitecer, a cada entardecer, precisamos reconhecer os nossos pecados. E quem nos faz isso é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para quem crê. Eu creio. E eu creio que você também crê. Por isso que está aqui até agora. 3.1. O Espírito de vida. Ele dá vida. O Espírito dá vida, melhor dizendo. O Espírito se manifesta como o Espírito da vida. É aquele que capacita o ser humano a um novo relacionamento que, através da comunhão, se transforma em uma nova comunidade. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo recebeu uma nova vida do Espírito. No batismo, pelo mesmo Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo. Morre esse velho Tony, morreu. E agora ele é ressuscitado. Quem ressuscita? O Espírito. Para que eu faça parte de que corpo? De Cristo. Entende como é maravilhoso essa manifestação do Espírito Santo? Nós somos sepultados e ele nos ressuscita porque ressuscitou Cristo. Lembra que já lemos? Que a manifestação da ressuscitação de Cristo foi pelo Espírito. Então, quando nós morremos, no simbolismo do batismo, nascemos de novo porque o Espírito nos vivificou e nos ligou em Cristo e nos tornamos co-herdeiro. É uma união, não dá para separar. No nosso ponto 3.2, o Espírito da verdade. Mais uma vez, vamos falar de Espírito da verdade. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade, que aponta para Cristo. Diante de um mundo onde a verdade se tornou relativa, temos o Espírito da verdade. Não temos relativismo. A minha verdade tem a minha verdade e a sua verdade não. Nós que somos chamados de cristãos, nós que somos chamados filhos de Deus, nós só temos uma verdade, não é a minha verdade. É a verdade do Espírito Santo, que é chamado Espírito da verdade. Aleluia! Vamos para o nosso 3.3. Chegando ao final. Que bom que você ficou comigo até agora. Que Deus continue te abençoando, o Espírito Santo da verdade te conduza nesse caminho mais e mais. 3.3. O Espírito Santo. 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 Como disse Isaías, que os anjos declaravam: Santo, Santo, Santo. Eu gosto de imaginar, não está na Bíblia. Aprenda a separar o que diz a Bíblia e o que diz quem ministra a palavra.
Eu gosto de pensar que quando Isaías 6 declara que os anjos declaravam santo, 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 eu entendo que é santo seja o Pai, santo seja o Filho, santo seja o Espírito. Os anjos declaram a santidade no céu do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós podemos chamar o Espírito Santo de Espírito Santo. E eu termino dizendo o que disse o livro de Hebreus, capítulo número 12, versículo 14. Termino nesse ponto 3.3, ainda falta a conclusão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gosto desse texto de Hebreus, capítulo número 12, verso 14, por uma palavra. Ninguém, não tem bispo, não tem presbíteros, evangelistas, pastores, diáconos, reverendos, apóstolos, não tem membros, não tem desviados, não tem ateus, não tem pedófilos, não tem político, não tem polícia, não tem ninguém. A Bíblia é bem clara, eu gosto da palavra ninguém. Ninguém é ninguém verá ao Senhor sem a santificação. E quem leva o homem a se santificar? A sua carne podre? Não. Quem leva o homem a se santificar é o Espírito que é santo. E é só o Espírito que é santo que pode levar o homem a se santificar. Então, você vê esse ponto 3, nós dizemos que o Espírito Santo é santo. E que ele diz que se as pessoas não se santificar através do Espírito Santo, ninguém verá ao Pai. Então, não importa qual é a sua oposição, seja ela religiosa, política, seja ela qual for, qual o time de futebol que você torce, não importa qual a nação que você nasceu, não importa o estado que você nasceu, a língua que você fala. A Bíblia diz bem clara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então temos que acreditar que o Espírito Santo nos santifica para que a gente possa ver a Deus, a ver o Senhor. Esse foi o ponto 3. Para concluir, o meu agradecimento, porque você ficou até aqui. Se você puder se inscrever nesse canal, ficarei muito grato. Se puder comentar, deixar um comentário, um gostei, caminhar para alguém, vai nos impulsionar para o YouTube entender que é um canal, que é um conteúdo relevante, que outras pessoas precisam ouvir esse conteúdo. Se você concorda que outras pessoas precisam ouvir desse conteúdo, você pode compartilhar com mais alguém, mas se inscreve para ver outros vídeos que serão colocados diariamente nesse canal, semanalmente neste canal. Vamos lá para a nossa conclusão. A ação do Espírito Santo na igreja é que a tem capacitado e auxiliado. Desde o seu início em Pentecoste, o Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. O Espírito Santo estava com todos aqueles da fundação de Pentecoste. Estevão foi apedrejado, o Espírito Santo estava junto com ele, mas o céu se abriu para ele. O Espírito Santo estava com Pedro na prisão, que foi solto. E depois foi morto, mas Pedro já não tinha sua vida preciosa. O Espírito Santo estava com Paulo, que disse que viver para ele era Cristo e morrer era ganho. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, esse convívio material, ele se torna irrelevante, porque não tem nada mais importante na minha e na tua vida do que o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus te conceda oportunidade para se manter firme, agarrado a Ele, porque Ele não sai de perto de você se você não quiser.
Que Deus te abençoe e eu te espero até a próxima aula. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Até a próxima. Que o Espírito Santo nos permita, em nome de Jesus.